Foi ou tá igual? Agora foi. Foi? Foi, agora foi. Ah, então tá bom. Bom, gente, primeiro eu quero me apresentar. Meu nome é Mariana Araújo Pereira. Eu sou formada em administração de empresas e em direito. Quando me formei em administração de empresas, eu administrava um escritório de advocacia, que é o do Dr. Adilson, por cerca de uns 8, 9 anos. E dentro desse escritório eu comecei a atuar com seguros. Isso foi no ano de 2009. Comecei a gostar do direito, então fiz direito também. Atuei no escritório também com regulação de sinistros. E depois que eu me formei em direito, fui atuar como advogada em outros escritórios, sempre em defesa das seguradoras. Tem cerca de 3 meses, eu entrei agora, estou trabalhando em uma seguradora na área de produtos. Então, assim, desde 2009 venho trabalhando com seguros, mas sempre em áreas diferentes, regulação de sinistros, depois como advogada, agora estou na área de produtos e ainda tenho muito a aprender e conhecer em relação a seguros. E hoje aqui a gente vai falar sobre, vou dar continuidade à aula do Dr. Adilson sobre o seguro garantia para o setor público. Né? Eu vou falar bastante sobre, desculpa gente, eu estou com a minha rinite atacada, então eu estou um pouco fanha, tossindo, mas tudo bem. Eu vou falar bastante hoje sobre a garantia do executante, tá? Ou performance bond. É a garantia do executante construtor, fornecedor e prestador de serviços. Essa é uma das garantias mais usadas nos contratos da administração pública, né? Inclusive porque na lei de licitação, os contratos administrativos, a gente tem, como o doutor Adilson falou, fez um panorama aí para a gente na aula passada, o artigo 96, ele diz que as empresas tomadoras de serviços que participam das licitações, das empresas contratadas, né, na licitação, elas podem utilizar a fiança bancária, o calção em dinheiro, o título da dívida pública, ou o seguro garantia, né? O seguro garantia ele é muito utilizado, porque ele não toma o limite de crédito da empresa, né? Ele também não vincula o capital de giro da empresa quando você faz a contratação do seguro. E o fato mais importante é que ele é mais barato, né? Compensa mais para as empresas a contratação do seguro garantia. Bom, esse seguro, essa forma de seguro, ela visa assegurar as obrigações do tomador em um contrato, no contrato principal, né? Além dessas obrigações, na verdade, também a performance, a sua execução, a execução dos contratos, seja ele de construção, de fornecimento, de materiais, né, alguma coisa, ou prestação de serviços. Depois também eu vou dar uma introdução, tá, bem, muito rápida, assim, sobre a garantia judicial, que ela pode ser utilizada na modalidade depósito recursal, execução trabalhista e execução fiscal, porque na próxima semana a doutora Aline ela vai falar muito sobre o seguro garantia, né? Esse é o tema da próxima aula. Então eu vou só fazer um panorama geral para introduzir vocês no assunto para a próxima semana, tudo bem? Bom, antes de começar, eu quero aqui retomar alguns pontos importantes da aula passada. O primeiro ponto é que a gente está tratando do seguro de garantia do setor público. Então, a gente deve sempre lembrar da lei de licitação e contratos, que é
a 866 de 93 e a 14.133 de 2021. Quando surgiu a Lei 14.133, isso há 2 anos atrás, ela revogou somente alguns artigos da 866. Mas ela tinha, o último artigo dela, se não me engano, dizia que a Lei 866 vai ser totalmente revogada depois de 2 anos, ou seja, semana que vem, daqui 10 dias, a partir do dia 1/4 de 2023, não vai existir mais a Lei 866 de 93, só a Lei 14.133. Essa lei, ela trouxe alterações importantes para o seguro de garantia, né? Primeiro, o artigo 6º, que ele trouxe a definição de obras e serviços de fornecimento de grande vulto. No artigo 6º diz o que são as obras, né, de grande vulto. É quando o valor estimado supera o 200 milhões de reais. E isso é importante por conta do que o doutor Adilson falou ontem, sobre as garantias, sobre o limite de garantia, né, nos contratos, que eles são de 5, podem aumentar para 10, mas quando se trata de grande vulto, pode ir a 30% do contrato. Então, é importante ter essa definição na nova lei. Isso acho que está no artigo 99, tá? Se eu não me engano, depois quiserem relembrar. E a gente também tem o artigo 97, que ele especifica para a gente o que é o seguro-garantia, o prazo de vigência, a forma de pagamento do prêmio, possibilidade de substituição e renovação da pólice, coisas que não existem na Lei 866, não existiu na Lei 866 de 93. Então, assim, o seguro-garantia, o performance bond, está em constante crescimento, e por isso teve alteração dessa lei, e também tem outras alterações que também são importantes, tem dispositivos que foram incluídos agora na nova lei. Então, até deixei aqui para vocês essa apresentação, depois eu vou mandar para o pessoal da OAB, tem o site, esse site Patrimônio Público, você tem um quadro comparativo entre a lei anterior, a 866, e a atualização agora da 14.133. E ele mostra justamente isso, se tem dispositivos novos, quais foram as alterações, o que foi revogado inicialmente, né, que revogou só alguns artigos, agora já está até um pouco mais completo o quadro. Além disso, a gente também tem outros pontos importantes aqui, que é a circular SUSEP, né, a 662 e a 621. A 662, ela dispõe sobre o seguro de garantia, e a 621 sobre os seguros de danos. E o seguro garantia se encaixa dentro do seguro de danos. Então é importante também dar uma lida, conhecer melhor essas duas circulares. E a resolução da CNSP, Conselho Nacional de Seguros Privados, a 407, que ela dispõe sobre os princípios gerais e a elaboração e comercialização dos seguros de danos de grandes riscos, no qual a gente se enquadra, no qual o garantia do setor público se enquadra, principalmente o performance bond, que traz bastante contratos de valores altos. Lá na CNSP, na 407, ela traz a definição do que são os grandes riscos quando um seguro entra nessa classificação de grandes riscos, tá? Está de acordo com o faturamento, eu não lembro os números, mas está de acordo com o faturamento da empresa, com balanços, tem 3 fatores lá. Também, se vocês quiserem dar uma olhada, consultar para entender, eu coloquei aqui o site da SUSEP e como que vocês fazem para entrar lá. Como o doutor Adilson falou, inclusive foi ele que me ensinou, sexta-feira, chegar em casa com seu companheiro, abrir um vinho e fuçar o site da SUSEP. Hoje em dia ele está muito melhor,
Antigamente era horrível, você não conseguia acessar, o mapa do site era muito ruim, então, assim, você dava para tomar 3 garrafas de vinho na sexta-feira, tranquilo. Hoje em dia não, tá muito fácil, toma 2 tacinhas, você já conseguiu entender como é que funciona o site. Não ler tudo, né, ter todas as informações, mas já dá para entender um pouco o funcionamento do site da SUSEP, as circulares, as normas. É bem interessante para quem gosta da área de seguros. Continuando, a gente tem que relembrar aqui também da aula passada sobre a relação triangular que existe entre as partes, né? A gente tem o tomador, que é a empresa prestadora de serviços e contratada pela administração pública. Temos o segurado, que é a administração pública contratante do serviço, e devido ao vínculo existente entre o segurado e o tomador, ou o contratante e a contratada, existe a obrigação desse tomador contratar uma apólice de seguros que vincula ela é contratada pelo tomador e o segurado é o contratante. Então acaba vinculando aí a seguradora ao segurado, tá? Então tem essa relação triangular entre os três, né? Ou seja, a prestação de serviços ela adquire a apólice de seguro, que tem como beneficiária a administração pública, e ele é responsável, apesar disso, o responsável pelo pagamento é o tomador, é ele que passa todas as informações para a emissão da apólice. Ele está obrigado às condições contratuais da apólice, mas ele não é o beneficiário. O beneficiário é o segurado. É bem diferente dos seguros casuais aí que nós estamos acostumados, como de automóvel, residencial, que eu contrato seguro para mim, eu pago, eu sou beneficiária, eu tenho que fornecer eu tenho que passar as informações para a seguradora para emissão da apólice, então totalmente diferente. E por existir essa relação triangular, a gente tem aqui, até coloquei aqui do lado, no mínimo 3 contratos que vão surgir aí com essa relação. Primeiro a gente tem a relação tomador-segurado ou contratante e contratado, que é a administração pública e a empresa prestadora de serviço. Eles têm um contrato que a gente chama de obrigação principal. Por conta do vínculo desse contrato, o tomador tem que contratar com a seguradora uma apólice de seguros. E as partes nessa apólice de seguro é a administração pública e a seguradora. O tomador não é parte contratante, não é parte da apólice, ele só é o contratante. E a gente tem também aí o terceiro contrato, que é a contragarantia. Ela garante a execução da seguradora em face do tomador em caso de inadimplência. Em relação ao contrato de contragarantia, né, é importante deixar claro aqui que ele não é regulado pela SUSEP, tá? A gente não encontra modelo de contrato de contragarantia na SUSEP, ela não quer saber se a seguradora vai executar ou não, como vai, tá? A SUSEP ela regula somente o mercado de seguros, tá? Não, então ela não faz qualquer apontamento em relação à existência ou não de um contrato de contragarantia. Bom, acho que eram esses os pontos aqui mais importantes que eu tinha para relembrar, para retomar com vocês, para poder realmente aqui dar início ao apólice ao seguro de garantia do setor público. E, bom, como eu falei para vocês, eu advogava e como advogada, eu sempre busquei conhecer melhor todas as apólices de seguro com as quais eu trabalhei, né. Trabalhei na área de transportes, responsabilidade civil, garantia,
Eh, então eu costumava ler as apólices, né, conhecer elas do início ao fim, para entender o seguro, para saber qual seria a minha tese de defesa, né, a tese de defesa que eu ia apresentar em favor da seguradora. Isso pode parecer óbvio, né, que de ter que analisar a apólice para saber os a as as teses de defesa que você vai atuar, só que não é. Eu encontrei muitos advogados no mercado, e até hoje tem, que eles não conhecem as apólices de seguro. Eles não conhecem o seguro. O advogado, pô, maravilhoso, entendi muito de processo. Leva a causa até a última instância do judiciário, às vezes ganham, perde, mas por alguma artimanha em relação a existente num trâmite processual, né, e não em relação ao que aquela apólice traz para você, o conhecimento que traz para você, né, até mesmo, não só a apólice, mas as circulares da SUSEP, né, elas ajudam muito. Então, para que vocês também possam ter conhecimento sobre o seguro-garantia, eu resolvi fazer a apresentação, colocando aqui para vocês, como se fosse um clausulado de uma apólice. Tem informações que são da maioria das apólices, tem informações que são de circulares, da lei, mas eu fui utilizando a estrutura de uma apólice de seguros garantias, para vocês irem entendendo ponto a ponto, sobre o seguro. Bom, é importante eu dizer também que as condições contratuais das apólices hoje, elas não são mais padronizadas. Antigamente, as circulares da SUSEP, elas, traziam a regulamentação de praticamente artigo por artigo que você tem num clausulado de apólice. Hoje em dia as circulares, elas estão mais abertas, elas não estão regulando mais as cláusulas, né. Hoje as circulares elas dizem: "Ó, o mínimo que você tem que ter na sua apólice é isso daqui, seguradora, você tem que ter essas informações aqui pro contratante, né, para o segurado saber o que é o seguro, como ele funciona, como que vai receber a indenização". Então, mas apesar disso, a maioria das seguradoras não alterou a forma estruturada das apólices, tem umas que elas até mantêm as mesmas cláusulas, tudo, e eu acho que essa alteração vai demorar um pouco ainda para se consolidar, para mudar mesmo, até porque não pode ser tão impactante para os consumidores, né. Você tem lá um clausulado de 200 páginas, de repente você manda um clausulado lá com 10, aí fala: "Ué, não está cobrindo mais nada essa apólice aqui?". Então eu acho que essa alteração do clausulado, eh, pelas seguradoras deve demorar ainda um pouco para ele se acostumar com esse novo modelo da SUSEP. Bom, então iniciando a primeira parte aqui da apólice, é o objetivo do seguro. Eu coloquei aqui, do lado o artigo 3º, ele está na 662, tá. Tem essas informações na apólice e está determinado lá na 662. Então o que que diz a 662? O objetivo do seguro é a indenização até o LMG pelo inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, sendo este compreendido como sobrecusto e multas. Bom, então vamos lá. Indenização até o LMG. Para quem não é da área de seguros, pode ter aí uma confusão. Então, LMG, limite máximo de garantia, tá? O limite máximo de garantia contratado. Pelo inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador. Qual a obrigação que o tomador assumiu? Está lá no contrato principal, que ele assinou por ter ganho a licitação ou sem licitação, mas assinou com a administração pública. Então, a obrigação assumida por ele está lá. O sobrecusto. O sobrecusto é um custo adicional que você tem para terminar a obra, para fornecer produto ou para prestar serviço. Esse sobrecusto, geralmente,
Eu vou falar mais lá para frente como que ele é calculado, tá, como que a seguradora faz para determinar qual é esse prejuízo, esse sobrecusto. E a gente também tem a multa, pode ser o valor em dinheiro, que é uma multa que o segurado, aplica ao tomador. Pode ser por atraso, pode ser pelo não cumprimento de alguma obrigação que está lá no contrato, que trouxe um prejuízo para a administração pública. Então, esse é o objetivo da apólice, e aqui já esmiucei aqui para vocês cada ponto para entender melhor o que essa apólice cobre, tá bom? Bom, apesar de estar aqui bem claro, a apólice também tem alguns riscos excluídos, tá? Eu tirei alguns aí do artigo 24 da 662, mas também peguei alguns de algumas apólices de seguros que eu encontrei que são comuns a algumas apólices de seguros. Então, os riscos cobertos por outros ramos ou modalidade de seguro. Por exemplo, além do seguro garantia, o tomador tem um seguro de responsabilidade civil, um seguro de lucros cessantes, um seguro de risco ambiental. Então, se eu tiver algum incidente, algum sinistro em relação à obra, ao fornecimento ou à prestação de serviços, e eles forem cobertos por outros ramos, por outras modalidades de seguro, o seguro garantia não pode garantir, a seguradora não pode, o tomador não pode se utilizar, aliás, o tomador não, desculpa, o segurado não pode se utilizar da apólice de garantia para solicitar indenização para a seguradora, não vai ter cobertura. Os eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil. Essa excludente, na verdade, ela virou meio que de praxe no mercado para todas as apólices de seguro, mas não tem uma obrigação não em colocar esse risco excluído nos seguros, mas tem em toda a maioria das apólices ele é elencado também como risco excluído. Outro é a inadimplência de obrigações do contrato principal, que não sejam responsabilidade do tomador. Então, por exemplo, se a administração pública deixa de repassar os valores mensais para o tomador dar continuidade no contrato principal, a inadimplência da obrigação do tomador não ocorreu por culpa dele, por responsabilidade dele. Então, a seguradora não vai cobrir esse risco. Penalidades decorrentes do atraso do tomador na apresentação de apólice e seus endossos, ou inadequação da apólice para garantia do contrato principal. O que acontece? Assim que a empresa contratada assina o contrato com a administração pública, ela tem 30 dias para apresentar a apólice de seguros, está na lei de licitação. E, em relação ao seguro, assim que ele encaminha, o tomador encaminha a proposta de seguros a proposta para a seguradora, ela tem 15 dias para responder, e dando o ok, ela tem mais 15 dias para emitir. Chega aí nesse prazo de 30 dias. Se a seguradora emitir e o tomador, por qualquer motivo, não apresentar essa apólice para a administração pública, existe uma penalidade para isso, está lá na lei de licitação, e a seguradora não cobre essa multa, tá? Porque ocorreu aí por culpa do tomador e ela já deixa bem claro que não tem cobertura para não apresentação de apólice ou de endosso. E aqui, deixa eu só alterar um negócio aqui. E também os prejuízos decorrentes do não cumprimento de obrigações fiscais e tributárias. Isso tem na maioria das apólices e não tem cobertura. Tá bom? Bom, em relação ao prêmio do seguro,
já tinha até adiantado um pouco ali no no primeiro slide, que o também até o doutor Adilson também falou na aula passada, que o tomador é o responsável pelo pagamento do prêmio, que a apólice continua em vigor, mesmo com a inadimplência do tomador. O que a gente costuma falar é que a seguradora ela não pode desembarcar, né, do risco, mesmo que o tomador deixe de pagar esse prêmio, ela não pode abandonar ali o risco, ela tem que continuar, tem que manter a garantia, tá. E pelo fato do tomador ser o responsável pela contratação do seguro e o responsável pelo pagamento, ele assina um contrato de garantia com a seguradora, né. Esse contrato de contra-garantia, como eu falei, ele não é submetido à SUSEP, e ele garante à seguradora o direito de regresso e também o direito de cobrança de execução do prêmio que não foi pago, tá. A seguradora pode utilizar o contrato de contra-garantia também para a execução do prêmio, tá bom? Bom, em relação à vigência, a vigência, da apólice, ela é igual ao prazo de vigência da obrigação garantida, salvo, né, isso aqui está na 662, salvo se o objeto principal ou a sua legislação específica dispuser de forma distinta. Bom, a legislação, falando aqui da lei de licitações, o artigo 97 já diz da vigência da apólice, ele é igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal. Então, de acordo com a legislação específica, é quase que impossível a vigência da apólice ser menor do que a obrigação garantida. Isso pode acontecer no garantia judicial, porque o garantia judicial, a gente não sabe quando vai acabar o processo. O mercado acho que tem atuado com a emissão de apólices de 5 anos de vigência. Depois a doutora Aline vai poder aí, acho que confirmar isso para gente. Então, nesses casos pode acontecer da vigência ser menor do que o contrato, tá? Mas dentro do performance bond é bem é bem difícil. Embaixo aqui até coloquei essa informação que se a vigência da apólice for inferior à vigência da obrigação garantida, a seguradora ela tem a obrigação de assegurar a manutenção da cobertura, tá? Então voltando aí para o judicial, se for menor ela tem que manter essa cobertura, ela não pode abandonar o risco, não pode desembarcar do risco. E nesse caso ela tem que comunicar o segurado e o tomador com 90 dias de antecedência sobre o fim da vigência, para que seja realizado o endosso de renovação da apólice, tá bom? Bom, quanto às alterações, às renovações e as atualizações da apólice. A apólice ela tem que acompanhar as modificações do contrato principal. E como que ela faz isso? Através da emissão de um endosso, de uma renovação, como a gente viu aqui quando acaba a vigência, ou a emissão de uma nova apólice. Geralmente, eu coloquei aqui nova apólice, geralmente é quando é o aniversário da vigência que você tem a possibilidade de alterar a garantia oferecida, tá? Mas isso tem que estar de acordo, tem que ser um acordo entre a seguradora e o segurado. O tomador não participa disso. Essas alterações, as renovações e atualizações da apólice, elas não se presumem, não podem ser presumidas. Elas têm que ser precedidas de pedido do segurado, tá? Da administração pública,
que é a parte, que é quem é parte no seguro. Então, só ela é que pode solicitar essas alterações. E aqui tem uma questão importante: se é necessário o aceite da companhia. Para que seja necessário o aceite da companhia, tem que estar previamente pactuado entre o segurado e a seguradora. E isso tem que estar onde? No objeto principal ou na legislação específica, tá? Na legislação específica, na Lei 14.133, o artigo 124 ele determina a possibilidade de alteração unilateral do contrato pela administração pública. Desde que ela dê a justificativa para a alteração do projeto, o valor, né? E como também a própria lei e a SUSEP determinam que a apólice segue o principal, então não é necessário esse aceite da companhia, em tese, né? Se a lei determina que ela pode fazer essa alteração unilateral, em tese ela não precisa do aceite, mas ela tem que comunicar. E o que acontece se a administração pública ela não comunicar à seguradora? Pode ocorrer a perda do direito? Pode, desde que essa alteração resulte no agravamento do risco, tenha relação com o sinistro e fique comprovado que o segurado silenciou de má fé, tá? E assim, não é um ou outro, são os três. Tem que comprovar as três coisas: o agravamento do risco, a relação com o sinistro e o silêncio de má fé da, da administração pública. São pontos muito difíceis de comprovar, né? Pensando aqui, por exemplo, nesse exemplo que eu dei do artigo 124, que tem a possibilidade de alteração unilateral do contrato, com a justificativa de alteração do projeto, né? Se essa alteração determinar um aumento no valor do risco, ok, eu até posso ter aí um agravamento do risco, mas ela pode ser que não tenha relação nenhuma com a ocorrência de um sinistro. O segurado foi multado por alguma outra coisa e não tem relação nenhuma, então é difícil ela perder o direito porque não fez essa comunicação para a seguradora. E também, assim, eu não conheço, assim, muito nenhum caso que eu tenha atuado de que a administração não fez essa notificação, né, não fez esse pedido para alteração, até porque é do interesse dela, da própria administração. Se ocorrer um sinistro, ela tem essa garantia. E a administração pública ela é fiscalizada, ela é auditada, né? Ela também responde, né? O órgão responsável pelo edital, pelo contrato, ele também responde por, por erros, assim, né? Se tiver problemas orçamentários ou por não ter a garantia no valor do risco. Então, ela responde por isso. Então, é bem difícil realmente a administração não fazer essa notificação, não realizar esse pedido. Tá? Eu não conheço nenhum caso, mas o doutor Adilson, que atua aí há mais tempo, depois, se tiver algum, posso falar para a gente. Enfim. Ok, talvez deixar para o final, mas posso falar assim. Tem uma pergunta no chat relativa a uma questão como essa. Poderia já responder, pode ser? Pode ser. Então tá, olha, a pergunta é assim: em caso de acréscimos contratuais, o segurado precisa pedir apólice adicional ou simplesmente alteração, entre parênteses, retificação da apólice inicial? Então eu diria o seguinte: vamos separar esses acréscimos usando aí, né, essa semântica do termo dá margem a muitas interpretações. Vamos admitir que o acréscimo a que a pessoa se referiu seja um aumento no valor do contrato. Bom,
Se esse aumento no valor do contrato for até aqueles limites previstos na lei, ou seja, 25% nos casos de prestação de serviços ou fornecimento, e 50% no caso de reformas, ela é uma alteração já prevista em lei. A seguradora é obrigada a cumpri-la e não precisa emitir uma nova pólice. Haverá um endosso, ela tem que ser avisada. Então, registra isso, ela tem que ser avisada. E por que avisada? Porque essa alteração não se faz informalmente. Ela implica num apostilamento ou num adendo, num aditivo ao contrato já existente. Mesmo que esteja na lei, precisa desse aditivo. E se é um aditivo, o garantidor tem que estar ciente disso para poder dar o seu aval, a sua garantia para aquela situação. Numa situação como essa, aí é minha interpretação, a seguradora não pode recusar, porque está na lei. Ela já sabia dessas possibilidades de 25% de aumento no valor do contrato para determinados tipos, ou até 50% no caso de reformas civis. Vamos admitir que o aumento seja superior a esses que estão na lei, seja, sei lá, 5% acima. Na verdade, basta que seja 1% acima do que está na lei para que a seguradora não tenha mais a obrigação de aceitar. Virou uma prerrogativa dela. E, novamente, precisará de um aditivo ao contrato, ela tem que ser informada, e aí fica aquela questão, ela pode ou não aceitar esse aumento que está fora da previsão legal. Um terceiro caso, ainda no termo dos acréscimos, os acréscimos podem não ser apenas de valor, mas, por exemplo, de serviços, ou no escopo do contrato. Alterou ali o escopo, em vez de ser só um prédio, é um prédio mais um puxadinho, enfim, alterou o escopo do contrato, há um acréscimo. Se há um acréscimo no contrato, também haverá um aditivo, e a seguradora deve ser avisada, e ela tem a prerrogativa de não aceitar esse acréscimo. Finalmente, a quarta situação, acréscimos que já estavam previstos no contrato. O contrato já tinha ali, por exemplo, a previsão de variação dos valores pelo IGPM ou pelo IPCA. Esse é um acréscimo já previsto e o seguro tem que acompanhar isto, nesse caso, independente de aviso. Bom, como é que isso se liga à questão de avisar a seguradora? A falta de aviso pode ser interpretado como um agravamento do risco. Mas para isso não basta alegar, não basta espernear e dizer, olha, o risco foi agravado. A seguradora tem o ônus de demonstrar que houve um agravamento. E a nova lei agora introduziu uma verificação muito difícil de se fazer. Ela tem que, além de demonstrar que tem relação com o sinistro, ela tem que demonstrar que houve má-fé. Os que são advogados sabem disso. A má-fé não se presume, a má-fé tem que ser provada. A má-fé aqui, aí repito, a minha interpretação, ela é a má-fé objetiva. Ou seja, não precisa mostrar que a pessoa agiu como, sei lá, eu vou denunciar aqui minha idade, como um bandido, como o Dick Vigarista. Nem sei se isso existe ainda, os mais novos não vão saber o que seja, mas havia um desenho animado na minha infância em que o bandido era o Dick Vigarista. Você não precisa provar que a pessoa era um bandido, não é isso. Você tem que demonstrar que é uma má-fé objetiva. E o que é isso? A má-fé objetiva estaria ali caracterizada pela falha em avisar algo que era latente, se sabia, todos conheciam do assunto, e esse seria uma das situações. Ou uma alteração tão importante que seria absurdo você entender que a seguradora iria acompanhar sem nenhum aviso. Essas seriam situações para demonstrar a má-fé, e sim, como disse a doutora Mariana, o segurado pode sim perder o direito à indenização nessas situações. Para isso. Espero ter esclarecido. Obrigada, doutor. Deixa eu continuar aqui. Bom,
A próxima parte aqui é em relação à expectativa, reclamação e a caracterização do sinistro. Às vezes as pessoas, os leigos entendem que é praticamente tudo a mesma coisa, que faz parte de um mesmo processo, e não, a gente tem aqui uma divisão, uma importante divisão em relação à expectativa, reclamação e a caracterização do sinistro. A expectativa, a expectativa ela trata da instauração do processo administrativo para apuração do inadimplemento. É importante deixar claro que essa expectativa, que esse processo administrativo para apurar o inadimplemento, ele é realizado pela administração pública. A seguradora, ela não apura, faz a apuração desse inadimplemento nesse momento, tá? Isso é realizado pela própria administração pública. O que pode acontecer? A seguradora pode prestar um apoio, uma assistência para o tomador. Então, por isso que é importante, assim que a administração pública tem conhecimento de que pode estar ocorrendo um inadimplemento da obrigação por parte da contratada, ela notificar a seguradora, tá? É importante frisar aqui que a própria lei, o artigo 137, deixa isso claro, que qualquer inadimplência contratual do tomador, o segurado deve imediatamente notificá-lo acerca dos inadimplementos ocorridos, indicando os itens não cumpridos e o prazo de regularização. E remete isso, uma cópia disso para a seguradora, tá? A lei anterior não falava sobre isso. A nova lei fala que a própria administração pública diz que ela tem a obrigação de notificar a seguradora em relação a essa expectativa de sinistro, ao início desse processo administrativo. Aqui também pode ocorrer a perda do direito, tá? Isso está na 662. Aí tem uma discussão, pode ter aí uma discussão, porque não tem essa determinação na lei de licitação, mas a 662, a circular 662, diz que pode ocorrer a perda do direito, desde que esteja determinado na apólice que a administração pública tem a obrigação de notificá-la sobre a expectativa de sinistro. Que dessa expectativa de sinistro resulte o agravamento do risco. E também, por conta dessa expectativa de sinistro, a seguradora fique impossibilitada de atuar como mediadora e prestar uma assistência ao tomador. Essa mediação, essa assistência que a seguradora faz, é somente para tentar entender o lado do tomador, saber o que está acontecendo, verificar já assim de antemão se pode ser algum problema com a administração pública, mas não entrar no cerne da questão se tem inadimplemento ou não, tá? A seguradora fica ali só fazendo meio que um meio de um meio de campo. Não é obrigação, ela não tem obrigação de fazer isso, mas eu acho que é um entendimento meu que isso é importante para a própria seguradora, porque essa expectativa de sinistro, ela pode virar uma reclamação. Né? Depois que a administração pública ela conclui esse processo administrativo e não foi sanado o inadimplemento, né, do tomador, a expectativa do sinistro ela é convertida na reclamação do sinistro. Então, a administração pública vai novamente entrar em contato com a seguradora, às vezes pode ser notificação, às vezes é no próprio sistema da seguradora, e fazer a reclamação do sinistro. Quando é aberta essa reclamação do sinistro, vem uma outra parte que aí sim, é a regulação do sinistro pela seguradora. Isso está lá no artigo 19 da 662, inclusive ele fala que não deve ser, a gente não deve confundir
a expectativa de sinistro, que é um processo administrativo realizado pela administração pública com a regulação do sinistro. Porque a administração pública pode chegar ao entendimento da caracterização do sinistro, né? Que é o quê? A comprovação da inadimplência do tomador. Porém, quando vem para regular, para a seguradora analisar esse processo, verificar se essa inadimplência realmente faz parte do processo do objeto principal, se está coberto pela apólice ou não, calcular o valor do prejuízo se tiver, se for multa, verificar se a multa é realmente pertinente, se está descrito lá no contrato ou não. Então, isso é a regulação do sinistro. A seguradora vai verificar, vai analisar se realmente tem cobertura, independente do segurado informar que o sinistro está caracterizado, dele comprovar que teve a inadimplência do, do tomador, tá bom? Eu até coloquei aqui uma outra informação importante, que é a data do sinistro. A data do sinistro, ela é a data da inadimplência, tá? E por que isso, porque essa data ela é importante para nós? Porque o artigo 206 do Código Civil, ele traz para a gente que prescreve 1 ano a pretensão do segurado contra o segurador, quando da ciência do fato gerador da pretensão, tá? E a súmula 229 do STJ, ela diz que esse prazo prescricional, ele permanece suspenso entre o pedido de pagamento da indenização e a ciência da decisão da seguradora, tá? Apesar disso, aí vocês vão encontrar aí, se vocês forem pesquisar jurisprudências, nós temos alguns entendimentos de que a notificação da expectativa de sinistro, ela suspende o prazo da prescrição, né? Que essa comunicação gerou a pretensão de indenização da administração pública, né? Tem algumas jurisprudências ainda que ainda falam em relação ao fato da seguradora ter atuado como mediadora, né, ter auxiliado lá o tomador durante o processo administrativo. O meu entendimento, ele é contrário, tá? Porque qual que é a pretensão do segurado? É receber a indenização. E qual que é a obrigação do tomador? É finalizar o contrato. Então, o fato gerador, ele vai iniciar a partir do momento que o tomador deixa de descumprir o contrato, a partir da inadimplência dele. Então, a concretização do sinistro, né, a caracterização do sinistro, está ali na inadimplência, a data do sinistro, quando o tomador ficou inadimplente, tá? E por que isso? Porque, como eu expliquei anteriormente, a expectativa de sinistro é um processo administrativo para apurar a inadimplência, né? E a administração pública pode chegar à conclusão de que não teve inadimplência nenhuma. Então, não tem como eu levar em consideração que a data do sinistro é a data em que eu comuniquei a expectativa de sinistro. A data é quando o tomador ficou inadimplente, quando teve conhecimento da inadimplência do tomador, tá? E lembrando que essa data do sinistro, ela pode ser anterior, né? Ela geralmente é anterior a essa expectativa, né? Porque a administração pública demora um tempo para verificar que pode estar ocorrendo um descumprimento, aí ela informa sobre a expectativa de sinistro, faz a apuração e vê que aqui chegou na concretização, na caracterização do sinistro, viu que a inadimplência ocorreu há 20 dias atrás, né? Então, a data do sinistro vai ser aquela,
tá bom? Esse é o meu entendimento em relação à prescrição da pretensão da administração pública, do segurado, né? Bom, e em relação à indenização, após a regulação, a caracterização do sinistro, a expectativa de sinistro, a regulação pela seguradora, se a seguradora verificar que está coberto pela apólice, pelo seguro, ela tem o dever de indenizar. E como ocorre essa indenização? Ela pode ser o pagamento em dinheiro ou a execução da obrigação garantida. Tá? O pagamento em dinheiro, o valor da multa, se a inadimplência for relacionada a uma multa que o segurado aplicou em face do tomador. Então, ela faz esse pagamento em dinheiro, desde que dentro ali do LMI, e a execução da obra garantida, que eu falei para vocês que depois ia falar sobre o cálculo. O que a seguradora faz? Ela pega o preço do contrato principal, menos o preço do contrato substituto, vou chamar assim, que é a empresa que ela contratou para finalizar a obra, ou terminar de fornecer o serviço, ou prestar o serviço para a administração pública. E essa diferença é o valor da indenização a ser paga, é o sobrecusto, que a gente falou lá no primeiro slide sobre o objetivo da apólice. Esse é o sobrecusto que ela vai ter, é o que ela vai indenizar para a administração pública. O que está excluído da indenização? Melhoramentos técnicos, manutenção corretiva e refazimento, tá? A seguradora não cobre, pode ser que depois que vamos supor uma obra, a seguradora verifica que teve realmente a inadimplência, vai fazer o pagamento da indenização e vê que no contrato substituto foram incluídos alguns melhoramentos, manutenção corretiva, refazimento. Antes de fechar a apólice, ela tem que entrar em contato com essa nova empresa e informar que não tem cobertura para isso, não pode ser incluído no contrato, tem que ser um contrato para terminar a obra, tá? Não pode ser incluído nesse novo contrato esses melhoramentos técnicos. Mariana, só um minutinho. Eu acho que alguém compartilhou a tela no seu lugar. Está compartilhando a tela. Que não dá para eu ver aqui. Gente, alguém está compartilhando a tela no lugar da Mariana, por favor? Eu vi que é aqui que alguém entrou compartilhando. Eu também vi isso. Alguém entrou compartilhando. E aí a minha saiu? O slide ficou pequenininho, né? Vocês podem checar, por favor? Eu vi o nome aqui da pessoa e sumiu. Foi muito rápido, não deu para gravar. Será que se eu sair e compartilhar de novo, saio dela entre o meu? Vamos tentar aqui. Retomar a apresentação. Voltou? Voltou. Ok. Então, obrigada. Tá. E o prazo para pagamento dessa indenização? A seguradora tem um prazo de 30 dias para realizar o pagamento. Quando a gente fala do restabelecimento de uma obra ou de um contrato, né, que provavelmente ele demanda um tempo maior, um prazo maior do que 30 dias. Porque você imagina, até a seguradora localizar uma outra empresa que queira dar continuidade ao contrato que foi realizado por uma outra empresa. Às vezes o contrato anterior, falando por exemplo, de uma construção, tem 90% da obra pronta.
Uma outra empresa vai pegar agora para cumprir 10%, ela não tem noção do que o material que foi utilizado, como foi feito, tem uma noção em relação às informações, né, que a antiga empresa tem que passar para a administração pública, mas é muito difícil uma construtora querer assumir algo que não foi feito lá desde o começo por ela, porque lá no final vai estar o nome dela como tendo realizado esse serviço. É igual médico, quando você vai fazer uma cirurgia qualquer, não sei, e aí você tem algum problema, você vai a outro médico e ele fala, não, aqui eu não vou mexer não, pede para o outro médico lá, dá um jeito. Então é muito difícil a seguradora cumprir esse prazo de 30 dias. E tudo isso, então, é negociado entre a seguradora e o segurado, a administração pública. A seguradora vai passando relatórios praticamente semanais, dizendo quem contratou, quais as empresas que ela fez contato, geralmente faz reuniões, incluindo os responsáveis da administração pública, e isso demanda um certo tempo, tá? Eu tinha um caso de acho que era de habitação, do Minha Casa Minha Vida, e levou cerca de 4 anos para a seguradora conseguir colocar uma outra empresa para fazer esse trabalho. E várias pessoas entraram com ação contra a seguradora, né, os moradores, né, os compradores dos apartamentos, e a maioria deles perdeu a ação em relação à seguradora, eles estavam querendo danos morais, porque a obrigação da seguradora era colocar uma outra empresa lá no lugar. E ela cumpriu a obrigação dela. Apesar de ter demorado, a gente conseguiu comprovar que toda essa demora foi por conta tanto da administração pública, como da localização de uma empresa para terminar a obra, né? Eram vários prédios lá para construir, e nós acabamos ganhando aí várias ações em que a seguradora foi retirada do polo passivo em relação à cobrança de danos morais, tá? Passado o prazo de 30 dias, isso está numa outra circular da SUSEP, tá? Essa aplicação de juros de mora e correção monetária, a partir dos 30 dias. Isso é determinado em todas as apólices do seguro. Eu não lembro agora se é 648, 668, e lá diz que aplica juros de mora e correção monetária a partir do 30º dia aliás, a partir desses 30 dias, começa a contar os juros de mora e a correção monetária. Despesas de contenção e salvamento. A 662, a circular 662, ela não traz nenhuma informação, nenhuma obrigação em relação às despesas de contenção e de salvamento, tá? Mas a circular 621, que dispõe sobre os seguros de danos, do qual o seguro de garantia faz parte, diz que é obrigatório e tem que estar lá na apólice que a seguradora é responsável pelo pagamento das despesas de contenção e salvamento. Isso também está no Código Civil, no artigo 771, parágrafo único. Também está lá determinando a obrigação da seguradora de se responsabilizar, né, de pagar as despesas de contenção e salvamento. Um exemplo aqui de despesa de contenção e de salvamento, por exemplo, nesse caso que eu falei sobre o seguro era de habitação, né, que era da construção do Minha Casa Minha Vida, a obra ficou parada por 4 anos, né? Antes disso, quando iniciou a discussão entre a administração pública
e a empresa contratada sobre a existência de inadimplemento e sobre quem deu causa a esse inadimplemento, se foi a administração pública que não estava repassando os valores, estava repassando em atraso, ou se foi a empresa contratada que estava recebendo, mas não estava aplicando os valores da forma correta. Mas enquanto isso, a obra estava no início, ela, independente dessa discussão aí administrativa, a obra estava acontecendo, com atrasos, tudo, mas estava acontecendo. O início do sinistro se deu para aplicação de multa, tá? Posteriormente, por conta de atraso, posteriormente é que virou, além da multa, veio o inadimplemento, né? E aí, quando a obra estava lá continuando, tinham as pessoas trabalhando, as máquinas estavam lá, então a administração pública contratou vigilantes para ficarem lá na obra, também precisou pagar alguns funcionários, aluguel das máquinas ali para continuar, e ela fez essas contratações, realizou esses pagamentos com dinheiro que, na verdade, teria que ser repassado para realizar a obra, mas isso aí é outra discussão, mas ela fez esses pagamentos. E isso, claro que diminuiu, né, o risco da companhia, né? Então, minorou os prejuízos da companhia. E isso faz parte do interesse da seguradora. Então, por isso que vem determinado na circular e também no Código Civil de que essas despesas de contenção e salvamento, elas devem ser, sim, por conta da companhia. É lógico que é feita toda uma análise da seguradora para verificar se realmente precisava dessas contratações, ou não, né? Qual o impacto que trouxe, que elas trouxeram. Tudo isso é analisado, mas tem que ser por conta da seguradora. E esse valor de despesa de contenção e salvamento, ele está dentro do LMG, dentro do limite máximo de garantia, por ser uma obrigação da seguradora. Tá bom? Pode falar, doutor. Só para. Você estava certa, aquela cláusula de juros moratórios está na circular SUSEP 668, artigo 11. Eu vou colocar o artigo aqui no chat. Tá bom. 668, né? 668. São tantas, a gente acaba esquecendo os números. Eu tô envolta lá no trabalho com a circular 682 e direto aqui eu vou falar 662, eu me concentro para falar 662, não confundir. São muitos números. Bom, dando continuidade aqui, vamos falar agora sobre a extinção da cobertura. A extinção da cobertura, ela se dá pelos seguintes motivos. O objeto do contrato principal foi realizado, ou seja, finalizou a obra, finalizou o fornecimento de material, dependendo do seguro que contratou, né, do qual que é o objeto principal, ou a prestação de serviços. Então, extinguiu a cobertura. Só que, para ter essa extinção, somente o segurado é que pode solicitar para a seguradora. É o segurado que chega lá e fala: ó, seguradora, acabou aqui, realmente não precisamos mais, acabou o contrato, a obrigação principal foi cumprida e acabou. Não pode o tomador chegar na seguradora e falar para ela: ó, seguradora, acabou, viu, não precisa mais cobrir nada, pode extinguir o seguro. É só o segurado, o tomador não faz parte da apólice de seguros, tem que ser informado pelo segurado, que é a administração pública. Também pode ter a extinção da cobertura com a concordância entre o segurado e a seguradora. Às vezes a administração pública, não sei por algum motivo, requer a alteração da garantia dada, não quer mais a apólice e prefere que o tomador faça um calção. E isso ela definiu lá com o tomador. E aí ela chega para a seguradora
e diz que não quer mais a cobertura do risco, eles conversam, concordam, tá? Isso pode ser um motivo, pode existir outros, isso é só um exemplo. Quando o pagamento da indenização atingiu o LMG, o limite máximo de garantia, seja por pagamento do prejuízo ou despesa de salvamento, chegou no limite máximo de garantia, acabou, extinguiu a cobertura. Tá? Também quando o objeto principal for extinto, quando o contrato principal é extinto. Tem alguns casos, falando alguns casos, mas foi um caso que eu vi, que a administração pública, ela não tinha mais crédito orçamentário para repassar para a empresa contratada. Não tinha, acabou, deu algum problema lá no orçamento, não sei o que fez, o que aconteceu, depois foi aberta até CPI, mas ela não tinha mais como. A lei de licitação, ela até determina que é possível você suspender o contrato por alguns motivos, tal, depois retomar, mas nesse caso não, ela extinguiu, falou, não dá mais, desistimos, não tem mais como ter esse contrato, ela acabou, e aí cancela a apólice, né, porque se ela garante o contrato principal, ele foi extinto, não tem mais por que manter essa cobertura. E o término de vigência da apólice, tá? Aqui, em relação ao término de vigência da apólice, é importante a gente lembrar que a seguradora ela não pode abandonar o risco, né? Então, isso tem até acho que na 662 e fala sobre isso, sobre o término de vigência da apólice, mas quando acaba a vigência da apólice, se ainda tem se ainda existe o contrato principal, ainda tem risco a ser coberto, a seguradora, na verdade, tem que fazer o endosso de renovação. Só vai terminar se, por exemplo, a gente chegar ali naquela concordância entre o segurado e a seguradora de substituir a garantia, não ser mais o seguro garantia, garantindo o processo, o contrato principal, tá bom? Concorrência de apólices. Bom, a 662 veda a concorrência de apólices. Os contratos de licitação não tocam nesse assunto, porque seria muito difícil uma empresa contratante apresentar duas apólices para garantir o mesmo risco, tá? Até porque quando vai apresentar a documentação quando é uma licitação, né, que a contratada vai apresentar a documentação, a própria administração pública verifica que tem duas apólices emitidas, ou às vezes o tomador ele faz a apólice, mas não manda para a administração pública, fica com ele, é meio que impossível, porque ela é assegurada. Então, não pode ter concorrência de apólice. Mas, se tiver, por acaso tiver, ocorre a indenização proporcional, né, para que não ocorra o enriquecimento ilícito aí do segurado, da administração pública, é feita uma indenização proporcional, cada apólice arca com até o limite máximo, né, da garantia, mas de forma proporcional, cada um paga um valor, tá bom? Franquia pós, que é participação obrigatória do segurado, e carência. Também não se aplicam as apólices performance bond, as apólices de garantia, geralmente não tem nenhuma dessas cláusulas, né? Não tem nenhuma dessas obrigações aqui de ter franquia, participação obrigatória do segurado ou carência. A 662 diz que pode incluir, mas você tem que ter a anuência do segurado. Eu estou para encontrar aí um segurado que queira pagar uma franquia por conta própria, né? Mas tudo bem, tem que ter anuência e
geralmente as apólices de garantias não têm o estabelecimento de franquia. A forma de contratação. Eu coloquei aqui a diferença entre o risco absoluto e relativo, mas nos seguros de garantia, a forma de contratação é sempre a risco absoluto. Então, a companhia ela responde integralmente pelo prejuízo contratado. Então, ela vai responder o valor total até o limite máximo da garantia. O risco relativo, ele é muito utilizado nas apólices empresariais, residenciais, algumas, quando tem a divisão do prejuízo entre a seguradora e o segurado. Não é uma divisão igualitária, tá? Na verdade, isso já é estabelecido antes do fechamento da apólice, assim que é realizada a proposta, o segurado já sabe que vai participar desse prejuízo, a gente chama de cláusula de rateio, né? É feito um rateio entre a seguradora e o segurado, e onde é realizado o cálculo da indenização, qual que é o valor que vai ser pago, o valor do prejuízo pela seguradora. Então, eles fazem o valor do risco que foi declarado lá na contratação da apólice, o valor do risco apurado, quando do sinistro, faz essa divisão e multiplica pelo valor do prejuízo. E aí a gente tem essa cláusula de rateio, esse é o risco relativo, onde tem essa divisão entre a seguradora e o segurado. Mas, para as apólices de garantia, é sempre risco absoluto. A seguradora responde integralmente pelo prejuízo, tá bom? Bom, acho que em relação ao seguro de performance bond, termino por aqui. Falei de todos os pontos importantes que a gente tem nas apólices de seguro, que estão também na circular 662, na circular 621, e na lei de licitação. Também acho que consegui abordar aqui os pontos mais importantes. Se quiser que fale de mais alguma outra coisa, se vocês lembrarem, pode colocar aí pergunta no chat, ou então abrir o microfone, fiquem à vontade, tá? Não sei se quer fazer agora ou vamos esperar que eu vou só fazer eu queria fazer só como é que se diz? Passar aqui uma informação geral em relação à garantia judicial. Mas, se vocês quiserem primeiro a gente terminar esse assunto aqui, da garantia do executante, eu posso abrir aqui o espaço para vocês falarem, fazerem perguntas, a doutora Dilce e a doutora Aline também, se quiserem incluir alguma informação ou fazer alguma observação. Acho que poderia, assim, tem uma pergunta, a gente poderia responder essa pergunta, e depois eu queria colocar uma questão sobre prescrição, porque é um tema bem difícil, né? Sim. Bem difícil. A pergunta que tem aqui no chat é do Diego: se um contrato tem reajuste de 10%, a apólice deve ser renovada? Bom, precisa pensar um pouco, mas eu estou entendendo que dá para dividir em duas situações, né? Como eu já tinha colocado antes. Uma é que se esse ajuste já estiver previsto, ou seja, tem lá um contrato que estipula que haverá um apostilamento, né, que é a revisão. Oi, doutor, desculpa, você pode fazer a pergunta? Meu som cortou aqui. Ok. Desculpa. A pergunta é assim: se um contrato tem reajuste de 10%, a apólice deve ser renovada? Aí eu estava levantando que pode haver várias situações em que isso se apresente. Então, uma delas é aquela em que o reajuste já estava previsto no contrato, não propriamente do percentual, mas, por exemplo, o contrato previa, como todos os contratos com a administração, previa uma regra de apostilamento, ou seja, a possibilidade de rever os valores ao longo da sua vigência. Então, se for essa a situação,
haverá um aditivo ao contrato, na verdade, um apostilamento, a seguradora terá que acompanhar isto e basta um endosso. O endosso é suficiente, não precisa renovar a apólice. Uma outra situação seria aquela em que não estava previsto. Doutor Adilson, só um ponto, né? Nesse caso de acréscimo no valor do contrato, tem que haver na emissão do endosso também uma cobrança de prêmio adicional também. É verdade, com certeza, com certeza. Agora, veja que situação interessante, né, em que a seguradora é colocada. O responsável pelo pagamento do prêmio é o tomador. Então, a seguradora vai emitir o endosso e cobrar o prêmio do tomador. Se ele não pagar o prêmio do tomador, desse endosso, fica uma encrenca razoável, né? Porque se a apólice não pode ser cancelada, o endosso também não pode ser cancelado. Então, o tomador é obrigado a pagar esse valor. Esse é um dos entendimentos, né? Não é unanimidade isso não. Tá? Há outras situações em que o reajuste não estava previsto, também vai ser necessário um aditivo ao contrato e basta um endosso. Né? A diferença é que, se ele não estava previsto, tem que haver um entendimento. A seguradora pode não concordar com a emissão de um acréscimo. Lembrando sempre que a própria lei estipula que o tomador é obrigado a acatar aumentos de até 25% no valor do contrato. Se está na lei, a seguradora também conhece a lei. Então, um reajuste até 25%, ela é obrigada a acatar, ou seja, emitirá um endosso, cobrará o prêmio adicional e o tomador também é obrigado a pagar. Esse é o meu entendimento. Aí eu queria colocar aquela questão da prescrição. Você colocou bem ali a posição. Eu só queria levantar o fato de que a prescrição no nosso ordenamento está prevista para contratos de direito privado, como é a apólice, está prevista no artigo 206 do Código Civil. E o artigo 206 usa o que se chama de conceito indeterminado, ou seja, conceito jurídico indeterminado. Porque ele diz o seguinte, que prescreve em 1 ano a prescrição do segurado contra o segurador, contado o prazo da ciência do fato gerador. Então, o que se coloca em pauta é assim, o que é a ciência do fato gerador? O que é o fato gerador? Então, vamos pegar um exemplo em que uma empresa está executando serviços de manutenção de uma rodovia. Ela tem que roçar o mato, verificar o escoamento fluvial, fazer a limpeza, verificar pontos do asfalto que foram danificados, enfim, tirar animais da pista. E esse é o trabalho que ela tem que fazer constantemente. Mas ela começa a atrasar, ela deixa de fazer, não tem pessoas suficientes. E o fiscal anota isso. Passam-se os meses, são aplicadas multas e a administração decide rescindir o contrato com essa empresa, que não concorda. Ela é avisada da rescisão, não concorda, ingressa com a defesa prévia, há um processo administrativo, que meses depois é concluído e o contrato é mesmo rescindido. E aí vem a discussão. Quando é que a administração pública teve ciência do fato gerador? Qual é o fato gerador? O fato gerador eram os atrasos constantes? Era a falta de atendimento das especificações? A seguradora vai defender que era isto sim. Ou será que o fato gerador foi o final do processo administrativo, como disse a doutora Mariana, no qual se determinou que haveria rescisão do contrato? Opa, então esse aí é o fato gerador? Esse fato gerador ela tomou conhecimento naquele momento.
Veja que entre uma decisão e outra pode ter meses de diferença. Ou seja, ela pode ser a diferença entre recusar um sinistro ou pagá-lo, né, por conta da perda de direitos. Há entendimentos que são muito favoráveis à seguradora, a de que o fato gerador é quando, pela primeira vez, a administração pública tomou ciência do problema, porque ela deveria comunicar à seguradora, ela poderia agir no assunto, poderia usar aí o seu papel de intermediadora, poderia verificar o que estava se passando, eventualmente fazer ela própria, ou contratar alguém para fazer o trabalho. Então, esse é o entendimento mais adequado, no meu entendimento. Ou seja, tão logo o problema surja, a seguradora deve ser avisada. Se não o for, o segurado fica submetido à perda de direitos. O outro entendimento também é válido, e essa é a defesa usada pelo segurado. Ora, eu não sabia se o problema existia, eu só soube que existia mesmo, de fato, efetivamente, quando o processo administrativo terminou. Aí que começa o prazo prescricional. Essa discussão ainda vai longe, hein? Vai muito longe. Eu só queria levantar essa questão, porque tem posições para um extremo, para o outro extremo, ainda tem gente no meio, hein? Tem gente que defende que não é nenhuma coisa nem outra, que é algo aí no meio dessas duas posições. Era isso aí. Obrigado, doutora, pela oportunidade. Imagina. Sempre bom ouvir o doutor. Sempre muito esclarecedor. Bom, deixa eu voltar aqui. Eu vou só fazer um panorama geral aqui em relação ao garantia judicial. Depois a gente já finaliza, tá bom? Deixa eu colocar a apresentação. Bom, garantia judicial. O seguro de garantia judicial, ele garante o pagamento dos valores que o tomador necessite realizar durante o trâmite de um processo judicial. Esse processo pode ser uma execução trabalhista, uma execução fiscal, depósitos recursais. Não está aparecendo o slide de garantia judicial, tal de forma de contratação, tal slide 19. Ixi. Agora sim, agora passou. Ih, peraí. Passou? Agora está no 20, garantia Agora judicial. tá? Tá. Então tá bom. Bom, essa garantia, essa apólice, ela é apresentada para o juiz no processo, e ela tem como segurado o potencial credor. Felipe Santos levantou a mão. É porque não está em apresentação. Aí está aparecendo a tela inteira dela. Se puder. Peraí. Deixa eu alterar, então. Muito obrigado. Imagina. Obrigada a você aí por avisar. Aqui, ó. Aqui. Eu tenho a opção, a tela inteira, uma janela e uma guia. A tela inteira, coloca. Deixa eu ver aqui. Compartilhar. Opa. Compartilhar. Foi? Isso, agora foi. Foi? Ah, então tá bom. Então era isso mesmo. Obrigada, gente. Bom, o garantia judicial, como eu falei, ele garante o pagamento dos valores que o tomador necessite realizar no trâmite de um processo judicial. Esse processo pode ser uma execução trabalhista, uma execução fiscal ou um depósito recursal. Essa garantia ela é apresentada para o juiz e tem como segurado o potencial credor. Potencial porque a gente está falando aqui de um processo judicial, uma lide, e a gente ainda não sabe se realmente a administração pública é devedora mesmo do valor. O garantia judicial, assim como o performance bond, assim como todos os produtos aí de seguros de garantia, como eu falei, eles sempre são a melhor opção por serem mais baratos, né, do que fazer uma caução em dinheiro, principalmente no judicial, que você vai deixar o dinheiro parado lá
na vara, né, no banco lá, guardado. Bom, para a gente ver, esse é um seguro que eu tenho acompanhado no meu trabalho e que ele está tendo um grande crescimento. Assim, como a gente diz lá na seguradora, as seguradoras têm um grande apetite por vender o garantia judicial. E uma das explicações está aqui nesse slide. Essas informações eu peguei do site do Conselho Nacional de Justiça, tá? Vocês podem jogar lá no Google Justiça em Números, ou então entrar no site que tá aqui embaixo, eu deixei aqui embaixo. O último relatório deles saiu em 2022 e ele se remete aos processos do ano de 2021. Então, assim, em 2021, nós tínhamos tramitando no judiciário brasileiro 77 milhões de processos. Tá? Justiça aqui está contabilizando justiça estadual, federal, criminal, tá tudo aí, tribunal, justiça comum, juizado, mas 77 milhões de processos. Você imagina que nós somos em, acho que 213, 214 milhões de brasileiros, dá quase o quê? 3 processos por pessoa, né? Bom, eu não sou da matemática, mas eu acho que é mais ou menos isso. Doutor Adilson aí, que é matemático, depois confirma para mim essa conta de cabeça aqui. E aí eu peguei aqui para mostrar para vocês, esse crescimento, o tempo que demora a tramitação dos processos. A gente tem aqui, ó, as execuções judiciais no primeiro grau, na Justiça Comum, elas levam cerca de 2 anos e 3 meses. Quando vão para o segundo grau, mais 10 meses, que a maioria vai. Ou seja, você tem cerca de 3 anos e 1 mês, tá? Isso é uma média, pode ser mais ou menos, geralmente é um pouco mais, mas tudo bem. Agora, uma coisa interessante é a execução fiscal. Então, os processos fiscais aqui, ó, 6 anos e 10 meses. Isso na primeira instância. Diz aqui que no segundo grau vai para 10 meses, né? Só 10 meses. Eu acho isso um pouco impossível, mas é uma média, como eu estou falando aqui, é uma média. Ou seja, execução fiscal são cerca aí de 6, 7, quase 8 anos de processo. Então, você pegar um dinheiro, né, deixar depositado numa vara judicial lá por 8 anos, tirar esse valor aí que está girando, seja para uma empresa privada ou para administração pública, deixar ele parado, é muito melhor você contratar um seguro de garantia. E a outra tabela que eu coloquei aqui é a taxa de congestionamento, tá? Por tipo de processo. A execução fiscal, 90% dos processos estão parados, estão congestionados por algum motivo. Lá nesse estudo que tem do Justiça em Números, ele traz também as tabelas informando o porquê desse congestionamento. Se é algum problema na vara que está tramitando, se foram problemas no sistema, se estava passando para adaptação, né, dos processos físicos para os processos digitais. Então, é bem legal dar uma olhada aí nesse site sobre a Justiça em Números, para entender o quanto esse mercado ainda tem para crescer. Quanto ainda tem aí não sei se tem corretores, se tiver, quanto tem para vender aí de seguro de garantia judicial, tá bom? Então, assim, foi só uma informação rápida, tá? Só para dizer, para vocês abrir aqui o campo para a próxima aula, que vai ser da doutora Aline. Ela vai aprofundar mais sobre o assunto para vocês, sobre
o seguro de garantia judicial. E aí a minha apresentação termina aqui. Terminei acho que até um pouco cedo, mas eu quero agradecer aí pela presença de todos vocês, pela aula de ontem, doutora Adilson, que foi muito boa. Eu sempre aprendo cada dia mais com o doutor Adilson. Adilson, sou muito fã dele. E agradecer a presença de todos. Tá bom? Muito obrigada, gente. Eu queria só levantar aqui uma discussão que está correndo aqui no chat. O Leonardo Gomes Quemel levantou uma questão sobre a prescrição. Tá, deixa eu... Ele fez o seguinte questionamento. Sobre a prescrição, a decisão do STJ, que o termo inicial seria a negativa, não se aplica? Eu acredito que ele esteja se referindo a um recurso especial recente da ministra Nancy Andrighi, é o recurso especial 1.791.111 de Minas Gerais. Eu coloquei o número no chat. Esse acórdão, ele, em linhas gerais, ele diz o seguinte, que a prescrição começa a contar da recusa da indenização. Só isso. Claro, ele trouxe vários debates, porque um dos entendimentos que, se for pegar na letra fria do que ela escreveu, um segurado não teria prazo algum para avisar um sinistro a uma seguradora, em qualquer ramo, porque, no entendimento da ministra, não há prescrição até que a seguradora recuse o sinistro. Veja, de fato, tem que entender que é exatamente isso que está escrito lá. Eu li esse recurso especial, analisei profundamente, lá está escrito exatamente isso. Quer dizer, que a prescrição nas relações entre o segurado e a seguradora começa a contar a partir da recusa do sinistro. É claro que isso traz consequências muito sérias para o mercado segurador. Uma delas seria essa. A seguradora não poderia recusar nenhum sinistro mais por prescrição. Porque mesmo, sei lá, se tivesse acontecido um roubo há 30 anos, o segurado poderia agora reclamar o sinistro decorrente desse roubo, os prejuízos decorrentes desse roubo, e não haveria a recusa do sinistro por prescrição, me baseando exclusivamente nas disposições no acórdão desse recurso especial. Uma tentativa de contemporizar o que está escrito lá é dividir a prescrição em dois momentos. O primeiro, uma prescrição que se conta a partir do conhecimento do fato. Entre o conhecimento do fato e o aviso à seguradora, haveria 1 ano de prazo. A seguradora analisa e recusa o sinistro. Então, entre a recusa e o ingresso de uma ação judicial contra a seguradora, teria mais 1 ano de prazo. É claro que esse é o entendimento de alguém que está no mercado segurador. Esse recurso especial da ministra Nancy Andrighi ainda não foi desafiado por nenhuma outra medida, nenhum outro recurso chegou para ser avaliado pelo plenário, referindo-se ao tema de prescrição. E a decisão é de 2021, então tem pouco tempo dessa decisão. Não gerou ainda um desastre na área de seguros, não. Só queria lembrar isso. Em todo caso, eu coloquei essas informações no chat, inclusive o número do recurso especial, para quem quiser baixar e analisar. É um recurso muito interessante. Apesar de ser contrário, eu não vou dizer nem às seguradoras, ele é contrário à mutualidade, ele provoca um debate necessário, um debate importante sobre o assunto da prescrição. Obrigado, Silvina. Eu não sei se o Leonardo tem mais alguma questão. Não, ele já respondeu ali. Perfeito, obrigado. E meu microfone está desligado.
Bom, pessoal, então eu vou, como já tivemos aqui as perguntas, a doutora Dilson respondeu, e aí a gente termina aqui. Eu vou finalizar a aula e, de novo, agradeço aí pela... Opa, Felipe Felipe? Santos. Isso, licença, boa noite. Boa Eu noite. estou tentando acompanhar o material pelo ESA e tem algumas informações dentro do Google, do material que vocês estão apresentando da aula, esses materiais de apresentação, tanto que o professor apresentou ontem e que você também apresentou hoje. Tá. E vi que não foi compartilhado pelo suporte o material. Esse material será compartilhado? Vai sim. Amanhã eu vou falar com a Miriam, que é a responsável lá, vou encaminhar tanto a minha apresentação como a do doutor Adilson, e vou pedir para ela subir no sistema, tá bom? Vou informar que ainda não está lá, acho que a doutora Aline até também já mandou a apresentação dela, eu vou entrar em contato com eles e pedir para eles subirem para o sistema. Não, eu ainda não compartilhei Muito a minha, obrigado. não. Ah, então Eu tá. não sei se eles vão compartilhar todas, né, após o término do curso também, algo assim. Vamos esperar. No último dia, se não compartilharem, a gente vê aqui no chat, vocês disponibilizam um e-mail e eu encaminho para vocês sem problema nenhum. Mas vamos esperar aí para ver se eles sobem no sistema. A gente pode entrar em contato com eles antes da próxima aula também, Uhum, e aí a gente solicita para que sejam compartilhados com vocês. isso. Tá bom, Felipe. Qualquer Muito coisa você obrigado. avisa a gente aí na próxima aula. Eu fiz uma pergunta para o pessoal do suporte para saber como a gente faz para compartilhar e, enfim, já está registrado, mas o material será sim compartilhado. Tá? Eu não sei como, mas será. Obrigado. Bom, gente, obrigada, muito obrigada aí pela presença de todos e uma boa noite para todos. Até semana que vem com a doutora Aline. Que vai ser o auge do curso. Doutora. Aí sim. Falar dos sinistros, hein? Boa. Falar de coisa boa, falar de sinistros. Sempre bom, sempre tem história para contar. Doutora Dilson, então, a gente sinistros. Até mais, gente, não perco. Tá legal, pessoal. Um abraço, gente. Até a próxima Parabéns. semana. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau.